Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, uma graça de Deus sobre a nossa vida. Nessa manhã, nós começamos mais um dia. Queremos todos os dias vivermos mais para o céu e menos para essa terra. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele nos tome nas suas mãos, nos abençoe, fortaleça a nossa trajetória e nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, na Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Do capítulo anterior para o capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, que é o capítulo 3 do livro de Mateus, existe um período de aproximadamente 30 anos. Jesus teve que se esconder no Egito porque Herodes decretou morte para todas as crianças. Depois de 30 anos é que Jesus retorna para o território de Jerusalém para dar início ao seu ministério. Mas nesse período, enquanto Jesus estava no Egito, João Batista foi chamado por Deus para exercer o seu ministério entre o povo do Senhor. João Batista viveu de uma forma diferente. João Batista foi educado no deserto. João Batista se vestia com vestimentas não de grife, mas com roupas completamente diferentes das pessoas daquela época. Mas a mensagem de João Batista era uma mensagem que Deus colocava no seu coração. João Batista viveu mais para o céu e menos para essa terra. João Batista estava preocupado mais em agradar a Deus do que as pessoas que estavam nesse mundo. É a razão pela qual o próprio Deus fala que entre os homens nascidos de mulher, João Batista é o maior. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o nome João Batista significa Deus teve misericórdia. A palavra Batista se refere especificamente ao seu chamado especial de Deus para que ele exercesse o seu ministério, preparando o caminho para o Senhor. A influência de João Batista na sua época foi tamanha que o próprio rei Herodes Antipas se sentiu incomodado com as mensagens de João Batista, mas ele sabia que a influência de João Batista era tamanha que se ele atingisse a João Batista, ele corria o risco de ser prejudicado. Quando a Bíblia está se referindo ao deserto da Judéia, a Bíblia está se referindo a lugares inóspitos, onde não havia muita areia, mas eram lugares onde haviam muitas montanhas, lugares desertos, onde havia pouca vegetação e muitas pedras. O tema central da mensagem de João Batista no deserto era: arrependei-vos, mudai os propósitos do vosso coração, mudai de vida. Reconheceis que estão andando para um caminho de morte, mas vocês precisam de luz, de salvação, vocês precisam de Jesus Cristo. O Filho de Deus virá aqui a essa terra para nos mostrar a maneira como nós devemos viver. Mas a mensagem central de João Batista era levar uma geração a reconhecer os seus pecados, reconhecer que eles estavam doentes e que eles precisavam de um médico, e esse médico era Jesus Cristo. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que João Batista foi a voz de Deus. Era a voz que estava preparando a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus aqui a essa terra. João Batista não ganhou nenhum salário. João Batista se doou para que Jesus Cristo pudesse exercer o seu ministério. João Batista estava mais preocupado com o reino celestial do que o reino dessa terra. A maior preocupação de João Batista é que o nome de Cristo se desenvolvesse e que ele mesmo desaparecesse. Antes da vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra, Deus também irá levantar um grupo de pessoas remanescentes que eles terão a mesma visão de João Batista. Estarão mais preocupados em ver o reino de Deus avançar do que eles mesmos alcançarem a fama. A vinda de João Batista preparando o caminho do Senhor se compara à vida de um monarca. Quando o rei ia visitar alguma comunidade, antes que o monarca colocasse os seus pés na cidade que ele estava indo visitar, ele enviava à sua frente um arauto, e esse arauto divulgava, falava, ensinava as pessoas como é que elas deveriam se comportar diante do rei. Foi o que o nosso Deus fez com Jesus Cristo.
Antes que Jesus iniciasse o seu ministério, João Batista foi esse arauto. João Batista foi a voz de Deus. Ele falou do Pai. Ele mostrou como é que as pessoas deveriam se comportar com Jesus Cristo, como é que elas poderiam encontrar o caminho da salvação. Como nós podemos observar no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a forma de viver de João Batista era um protesto à cultura e à forma como aquelas pessoas se vestiam naquela época. Os ricos se ostentavam na riqueza, nos brincos e nos trajes que eles usavam, humilhando por completo aqueles que eram mais pobres e desfavorecidos da sociedade. A maneira de João Batista viver era uma declaração de repúdio à forma de viver dos ricos daquela época. Como nós podemos ver no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, embora João Batista vivesse dessa forma, mas um grupo enorme de pessoas seguiam na direção de João Batista para ouvi-lo falar. As suas palavras alcançavam o coração daquela geração. Eles se sentiam apoiados e protegidos por Deus através das palavras de João Batista. Embora o sermão de João Batista fosse muito assertivo, mas levou muitas pessoas a abrirem os seus olhos para a cultura daquela época e a maneira como aquela sociedade estava caminhando para reconhecerem, enxergarem a Jesus e se colocarem ao lado do Senhor. João Batista fez um trabalho de um evangelista. João Batista foi um missionário chamado por Deus para servi-lo naquela geração. Mateus capítulo 3, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, nesse momento, está falando do batismo que ele realizava. João Batista batizava as pessoas com o batismo por imersão. João Batista levava as pessoas a um lugar onde havia água em abundância e ali ele mergulhava essas pessoas como um símbolo do nascimento para uma nova vida e deixando para trás a sua vida de pecado e aceitando a Jesus exclusivamente como o único Senhor da sua vida. Mas João Batista tinha plena compreensão que quando Jesus desse início ao seu ministério, Jesus iria batizar as pessoas da mesma forma que ele estava batizando. Mas Jesus estaria completamente revestido pelo poder do céu, pelo Espírito Santo. A vida de Jesus seria conduzida exclusivamente pelo Espírito. A vida de João Batista era tão ilibada, João Batista vivia tão de acordo com a vontade do Pai, que muitas pessoas, ao olharem para a vida de João Batista, eles acreditavam que ele era o Messias. Como nós podemos observar no versículo 12, com a vinda de Jesus aqui a essa terra, ele faria a distinção entre aqueles que seriam salvos e aqueles que estariam perdidos. Aqueles que escolhessem ao Senhor teriam direito da vida eterna. Aqueles que rejeitassem a Cristo estariam condenados eternamente. Era um direito de escolha que o céu coloca nas mãos de cada pessoa que vive nesse mundo. Deus não obriga ninguém a ser salvo, mas aqueles que escolhem a Cristo recebem vida eterna. Aqueles que rejeitam a Cristo estão selando o seu destino eterno. Mateus capítulo 3, o versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que Jesus o batizasse. O batismo de Jesus não era um batismo de arrependimento, até porque Jesus não cometeu nenhum pecado. O Cordeiro de Deus não tinha nenhum defeito, mas o batismo de Jesus era para que ele se identificasse com a vontade do Pai. E aquele que quisesse também viver de acordo com a vontade do Pai, eles também teriam que passar pelo santo batismo. O batismo é uma demonstração de que nós aceitamos ao Senhor. O batismo é uma demonstração de que a nossa vida morreu para o pecado e queremos viver exclusivamente para o céu. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Jesus estava dizendo que cria na mensagem de João Batista, e aqueles que de fato quisessem receber a salvação precisavam também dar ouvido às palavras e o sermão do João Batista. Podemos observar nos versículos 16 e 17 que no momento do batismo de Jesus, aqui a Trindade se faz presente, o Pai e o Espírito Santo, e o próprio Filho de Deus estava dentro das águas. Vemos claramente que o céu está envolvido em salvar o ser humano, não apenas o Pai, não apenas Jesus Cristo ou o Espírito Santo,
mas ambos, os três, estão envolvidos para salvar esse mundo dos seus pecados. Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 3 do livro de Mateus, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a maior verdade que está contida nesse livro. Só através de Jesus Cristo. João Batista veio nos ensinar isso. João Batista pregou uma mensagem de arrependimento, mas João Batista em todo momento enalteceu a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo aceita ser batizado por João Batista, Jesus estava falando, ouvia João Batista, o que ele prega é verdadeiro, a maneira como ele vive é real. Nós precisamos dar ouvido às suas palavras, porque o céu espera que os seus filhos que queiram um dia alcançar a salvação vivam da forma como João Batista tem vivido e tem pregado. Hoje, a nossa vida diante desse mundo, nós precisamos dar um recado em toda e qualquer circunstância. A maneira como nós nos vestimos, nós precisamos testemunhar para o mundo para onde é que nós estamos nos preparando, se estamos nos preparando para essa terra ou para a vida por vir. A maneira como nós nos alimentamos, nós dizemos para esse mundo se nós estamos vivendo para essa terra ou para a vida por vir. O cristão não é uma testemunha de Cristo só apenas no momento em que ele está na igreja ou quando ele está com a Bíblia nas mãos. O cristão, ele é testemunha de Cristo em toda e qualquer circunstância. Podemos observar que logo depois que Jesus é batizado, se ouve uma voz do céu falando, o céu se alegra com a atitude de Jesus Cristo, porque Jesus cumpriu a vontade do Pai. Feliz é aquele que cumpre a vontade do Pai. Feliz é aquele que vive em harmonia com a vontade do Senhor. Infeliz é aquele que se contrapõe aos propósitos e os princípios divinos. Hoje, eu e você temos que escolher amar ao Senhor, viver para Deus, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Aquele que vive dessa forma tem a bênção do Eterno. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos na Tua companhia por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.